Olá, eu sou Ramon Carvalho e quero te convidar para uma videoaula sobre as influências da cultura africana no Carnaval. Então vai ser aqui mais uma troca de informações a nível de cultura, né, filosofia, história, enfim, dos povos africanos e o quanto eles influenciaram a cultura brasileira, obviamente, né? E de quanto a gente tem e deve, né, para essas diversas etnias assim que chegaram aqui no Brasil. Sabemos, né, porém, contudo, né, que os africanos não vieram de forma amigável, né, não vieram espontaneamente para o Brasil. É conhecida como uma diáspora forçosa, né, ou seja, as diversas etnias que saíram do continente africano, muitas delas oriundas de espólio de guerra, né, mas muito incentivada pelos europeus, né, essa questão do tráfico negreiro. E importante saber de todo esse contexto, exatamente porque essas diversas etnias negras, né, do continente africano legaram o que o Brasil é hoje, né? Então, os negros africanos das mais diversas etnias, reinados e impérios legaram uma das matrizes do que é o povo brasileiro, né? Se a gente for falar, então, das nossas matrizes, né? E heranças étnicas, né? Então, não foi vontade desses ancestrais negros vir para o Brasil, certo? E com essa diáspora do povo africano, ficou conhecido esse roteiro histórico como o tráfico triangular ou tráfico negreiro, né? Entrou para a história dessa forma. É uma diáspora forçosa dos povos da África para o Brasil, onde, e esses números aí são variáveis, né, de cada teórico, mas se tem, assim, por volta de mais de 12 milhões de almas que foram arrancadas dos diversos locais do continente africano e trazidos para cá, para o Brasil. Então a importância de conhecer essa cultura é tamanha, né? Porque engloba toda a questão da nossa cultura, da filosofia, o legado, né, que esse povo africano deixou e trouxe, né, para a construção do Brasil que a gente conhece hoje. Então é de tamanha importância, acho que nós somos obrigados, né, e temos que ser conhecedores dessa história. Não é uma história muito bonita de se contar, essa parte do tráfico negreiro, né? O que a gente tem por a beleza desse contexto todo é exatamente a nossa formação, as nossas características, né? Que nos diferenciam do resto do mundo. Essa é a parte mais bacana de tudo. E aí nós falamos, então, quando a gente fala das etnias negras, do povo negro, do povo africano, a gente vai falar também da miscigenação. Porque eles foram trazidos pelos portugueses, né? Os portugueses foram diversas etnias, e principalmente que é considerada hoje a etnia branca, né? Mas foram miscigenados aí com espanhóis aqui no sul, mais ao sul do Brasil, que tem a América Espanhola, né? Que são todos os países, com exceção do Brasil, na América do Sul. E a gente fala muito dessa miscigenação, né? Que foi essa mistura, que também não foi voluntária, né? De indígenas brancos europeus, né, e negros africanos. Então a gente lega muito esse tom mais moreno, né, essa melanina bronzeada que a gente tem exatamente dos povos africanos e também dos indígenas que eram no início da colonização chamados de negros da terra. Bom, então as etnias negras, elas são formadoras do que hoje é a raça brasileira, né? E a gente pode até botar entre aspas esse raça, porque a raça é una, né? A raça humana é uma só. A gente só é dividido em etnias, certo? E aí, não por acaso, estou aqui, né, com o meu emblema, né, do nosso nome, que derivou de uma palavra tupi, né, chamada Brasil, né, que é o nome da madeira, que foi o primeiro produto a ser, vamos dizer assim, exportado, né, do nosso país, foi a madeira do pau-brasil. E aí entra a questão do patriotismo, né, que está tão em alta essa palavra nos dias de hoje. E eu, para ser um patriota, eu tenho que conhecer, né, a história do meu país, valorizá-la, inclusive, né?
e nunca, jamais desclassificar, vilipendiar, né? Então, a gente tem que entender o que é o Brasil e como é que se configurou esse país, né? Entender a nossa gente, os nossos costumes, as nossas origens, né? E valorizá-las. Isso é benéfico para a questão intelectual, para a questão de bem-estar mesmo, né? Então, a gente lega então o que a gente é, o legado aí deixado pelos povos europeus, né? Principalmente os portugueses de Portugal, do país Portugal, né? Dos diversos povos que vieram forçosamente para cá, os africanos, e os donos da terra, né? Os verdadeiros donos da terra, as diversas etnias indígenas também, certo? Então, patriotismo é isso, é valorizar o que a pátria tem, né? É amar a pátria acima de qualquer coisa e reconhecer, né, que nós somos um país plural. Nós não temos uma origem única, né? E a gente deve muito do que somos hoje exatamente a essas três matrizes, né? A europeia, a africana e indígena ameríndia, certo? Então, isso é só para a gente frisar um pouco dessa questão do patriotismo. Bom, dos povos africanos, a gente tem uma herança fantástica, gigantesca, assim, que daria para a gente discorrer assim por horas, dias, meses, anos, né, sem parar. É inesgotável, é uma fonte inesgotável na realidade. E é um campo fértil aí para as mais diversas pesquisas, né? Enfim, um campo fértil aí para conhecimento e saber, né? Então, essa África e essas africanidades brasileiras, né, são assuntos comuns, muito comuns, né, nos desenvolvimentos aí dos enredos das nossas escolas de samba. E isso é interessantíssimo, porque a gente aprende muito, né, com esse universo. Exatamente, vamos dizer assim, é o start, ou o início, né, de todos os trabalhos do ano de uma escola. E aí a gente tem diversas escolas que exploram muito bem essa questão, né, de pesquisas, inclusive acabam levantando aspectos, dados, né, e fontes desconhecidas aí pela história, pela antropologia e por todos os etnólogos, né, que estudam muitas culturas, né, e muitos costumes aí de diversos lugares. Então, o Carnaval nos lega esse trabalho, né, e essa informação interessantíssima e importantíssima para a gente acabar acumulando aí com mais conhecimento, certo? Então, esses assuntos aí a gente vai tratar um pouco assim no decorrer desse vídeo. E aí, claro que inspiram os mais diversos trabalhos dos mais diversos lugares, isso é bem interessante, né? E a gente acaba aprendendo muitas culturas de fora do país e descobrindo, né, origens de coisas do nosso cotidiano, de costumes, né, enfim, que a gente não se dava conta por que fazia ou por que acontecia, né? Então, muitas vezes acaba aparecendo aí nos brilhantes enredos das escolas de samba. Bom, então nós vamos falar especificamente da influência africana no contexto do carnaval brasileiro. Mas a gente não pode deixar de elevar todo esse contexto, né? Exatamente aí desenvolvido a partir da Lei 10.639, né? Que leva para os bancos escolares ou que incentiva e motiva o estudo de história na escola, né? E isso é um dado interessante, recente também, né? Porque 2003 está muito perto de nós, que a gente era negligenciado, né? Não era, a história da África não era interessante para o contexto histórico da nossa sociedade. Uma vez que ficava difícil de explicar, né? Todos esses desmandos, todas essas atrocidades realizadas no tráfico negreiro, né? Então a sociedade brasileira, né, isso era promulgado por lei, né, no Brasil colônia, depois no Brasil império, essa é a escravidão do negro. Então isso era uma questão social, política, né, e econômica, que foi uma realidade por muitos e muitos anos, né, mais de 300 anos, vamos dizer assim, a escravidão africana. E isso foi omitido dos bancos escolares exatamente por essa dificuldade, né, de contar a verdadeira história. Bom, então nós vamos dar uma passeada aqui pelo mapa
da África, exatamente por essa riqueza, né, que a gente pode levar também para a sala de aula, né? Tem alguns trabalhos aí, exatamente discorrendo aí todo o uso dos enredos das escolas de samba na sala de aula, que é interessantíssimo. Nós temos essa África gigantesca, né? E ela está dividida aqui em regiões. Essa região mais ao norte aqui, que é banhada pelo mar Mediterrâneo, que a gente conhece como a África islamizada, né? O Islã, né? São países islâmicos aqui. Com o Egito, né? Que eu sempre pondero, o Egito, a gente estuda em história antiga, né? Mas sempre embranquecido. É embranquecido pela história, embranquecido pelo cinema, pela mídia, né, estabelecida. Mas o Egito, a gente descola ele, mas ele é um país africano. Então tem aqui a Líbia, que a gente chama de África Setentrional, né? A Argélia e o Marrocos também. O Marrocos é um país, né, africano que tem muitas histórias, né, muitas lendas, e muitas delas voltadas ao Oriente, né? Ele é um país africano muito orientalizado, né? Então, essa África aqui, setentrional, né, no extremo norte aqui, ela tem logo abaixo, e aí a gente pode ir para as aulas de geografia, né, o maior deserto do mundo, assim como um dos maiores rios do mundo também, que é o Rio Nilo, né? E a gente tem o maior deserto do mundo, que é o Saara, certo? Logo abaixo do deserto do Saara, ali bem próximo da linha do Equador, nós vamos ter essa África ocidental. E aqui a gente vai perceber que uma série de etnias, uma série de reinos acabou migrando forçosamente para o Brasil, né? E aí depois nós já vamos ver mais adiante. E aí nós temos aqui as outras configurações, e aí eu queria até ponderar essas duas regiões, tá? São, aqui por toda a África a gente tem reinos milenares, né? Principalmente nessa região aqui, que teve diversos impérios importantes, né? A descoberta de grandes minas de ouro que despertou a cobiça do europeu, né? Que mais tarde essa África ela vai ser dividida, essa configuração que a gente tem política hoje, ela acabou fazendo uma série de desmandos, né? Unindo reinos inimigos e dividindo reinos ao meio, exatamente pelo interesse europeu, né? De colônias e de lugares de exploração, certo? Então, aqui nessa região, que a gente pode elencar, né, a gente vai trabalhar com dois locais distintos da África, mas que, durante esse nosso encontro aqui, nós vamos ver que influenciaram e muito o que o Brasil é hoje. Nós estamos falando aqui da África, da região Iorubá, que a gente vai chamar assim, né? Aqui, com epicentro aqui na Nigéria, mas abarcando o Benin e o Togo, Benin para alguns, né? E o Togo. E nós vamos ter uma outra região da África aqui, muito importante também, que a gente vai chamar de África Banto, que é exatamente em torno aqui da Angola, do Congo, Moçambique e esses países ao sul da África. Então, até o historiador João Reis diz que a nossa história começa na África, a história do Brasil começa na África. Se a gente for considerar toda a configuração, né, que tem hoje, né, para o Brasil, a gente pode dizer que, parafraseando o historiador João Reis, né, que a nossa história começa lá na África, certo? Então, eu quero encerrar esse primeiro módulo dando destaque para essas duas culturas, tá? Essa aqui na África Ocidental, né, claro, considerando os antigos reinos aqui, o reino do Mali, enfim, o reino de Gana, mas principalmente a Yorubalândia, o povo Yorubá, certo? E aqui da África mais central e sul, o povo Banto, certo? Daí nós vamos fazer uma série de exemplificações para ficar mais claro isso. Então, seguindo o nosso raciocínio, a gente vai ter exemplificações, por exemplo. A África Iorubá é o berço dos povos Ijexá, Oió, Jeje, né? E aqui é a África
dos orixás, certo? E a gente vai ter aqui, por exemplo, a gente pode citar também historiadores como Pierre Verger, Nina Rodrigues, Vivaldo Costa Lima. Mais na frente eu vou falar um pouco mais deles, né, quando a gente fala da literatura. É a região também mais para o Benin, para o lado do Benin, aqui, Togo, a região do povo Fon, do povo Ewe, que é onde se cultuava os voduns, certo? Mas também muito incorporado pela cultura iorubá, que veio para o Brasil. E a parte centro-sul aqui, né, que é o Congo, Angola, Moçambique, toda essa região aqui, de onde vem o povo banto, né? Que é aquele povo que fala Kikongo, Nidongo, Kimbundo, que nós vamos ver mais à frente, que influenciaram e muito o ser brasileiro, né? Certo? Então, a gente pode começar a fazer algumas afirmações aqui, né? Não é nem comparação, porque esses povos não são comparáveis, né? Apesar de terem nas suas divindades, por exemplo, uma semelhança muito grande, né? Por exemplo, quando a gente fala de Oxalá Yorubá, ele é muito parecido com o Lemba, ou Lemba de Lê, do povo banto, né? Que é o criador, que é o orixá do branco. Né? A gente pode falar, por exemplo, o Xangô iorubano é muito semelhante com o Zazi, né? Banto. Matamba, Banto, a deusa dos ventos, dos raios, trovões e tempestades, muito semelhante com a divindade Oiá, Nhansã, do povo Yorubá. Então, não são comparáveis, mas são muito próximas, né? A língua é diferente, mas costumes, filosofias, muito parecidas, muito próximas, né? E são generalizações que eu estou fazendo exatamente para não comparar o povo banto com o povo iorubá, né? Apesar de ter a mesma origem mítica, a mesma origem, vamos dizer assim, sabendo que a África é o berço da humanidade, né? Então, as primeiras civilizações, os primeiros contingentes e agrupamentos humanos são oriundos da África, certo? Então, não comparando, mas falando um pouco da África iorubá, ela é mais conhecida no Brasil, ela é mais difundida exatamente pelos trabalhos acadêmicos, né, que despertaram aí uma série de intelectuais que estudaram toda a questão religiosa, a questão organizacional e política que foi incutida aqui no Brasil por esses povos iorubanos, certo? E aí a religião foi preponderante para essa vamos dizer assim, publicização e para esse conhecimento mais largamente conhecido, né? Aí a gente deve o Roger Baptiste e o Pierre Verger, são franceses, né? O próprio Nina Rodrigues, né, que iniciou aí todo um compêndio falando dos costumes, da língua, né, e toda a questão cultural do povo iorubá. E isso difundiu essa cultura em larga escala, né? E também muito ligado aos terreiros de candomblé da Bahia, né? Essa questão até dos ritmos musicais que chegam até os nossos dias, né? Claro que tudo está coexistindo hoje em dia, né? O candomblé existe, mas essa questão do orixá, né? Orixá é a força da cabeça, né? Que cada adepto, né? E cada iniciado carrega. Orixá é uma palavra bem conhecida no Brasil. Axé também, que é a força da força, né? A questão daquela força interior. Quando tu diz axé para uma outra pessoa, tu está dizendo a minha força interior saúda a tua força interior. Então, essa linguagem e essas características culturais do povo iorubá foi muito difundida exatamente por essas questões assim da intelectualidade. E aí as palavras de origem iorubá, a gente vai ver uma série de palavras, acarajé, acará é fogo, né? Jé, comer. Por exemplo, Iemanjá, que no Brasil é um aportuguesamento, né, da palavra Iemanjá. Iê, Emo, Ejá. Omo, Ejá. São três palavras, né, que significam uma, que a filosofia iorubá, muito antes do darwinismo, né, os povos iorubás diziam que a vida veio da água. Iê, Omo, Ejá significa exatamente isso, né? A mãe cujos filhos são peixes, ou seja, a vida proveio da água. Então, essa filosofia e essa forma de visão de mundo, ela foi reconhecida, né? E foi muito difundida exatamente por esses trabalhos acadêmicos aí em larga escala, né? A gente tem
muitos trabalhos aí realizados, principalmente, né, mapeando e estudando o comportamento e as casas de religião de matriz africana da Bahia, né, principalmente Salvador. Bom, isso falando um pouco do povo Iorubá, né? Quando a gente falar em Iorubá, quando a gente lê um texto que a gente sabe que é da cultura Iorubá, a gente vai ouvir muito especificamente a linguagem do orixá, né? A linguagem de santo, como dizia o professor Vivaldo. É a língua do santo, né? Que a gente vai ler, estudar e perceber, né? Claro, junto, como eu comentei antes, é dessa mesma região e veio, né, essa miscigenação também aconteceu, porque esse panteão de orixás que tem no Brasil, por exemplo, ele foi configurado com a diáspora. Porque em África, cada local tem o seu patrono, né? E é aquele patrono, é aquela divindade que é reverenciada, né? Que é cultuada. No Brasil, se configurou exatamente por essa mescla, essas misturas, né? Que aconteceram. Por isso que muitos, a gente vai ter muita divindade Ewe, Fon, né? Os Voduns, né? Do povo Jeje, do povo Ijexá, do povo de Oió, todos neles configurado como um panteão no Brasil, certo? Então toda vez que a gente se deparar com linguagens da Nigéria, do Benin, Togo e todas as cercanias aqui, vai ser a linguagem do orixá, certo? Bom, olhando, não vamos comparar, tá? A gente está fazendo uma série de generalizações só para a gente compreender o contexto, exatamente o contexto cultural desses povos, né? Porque chegam muito para nós essas textos, enredos, samba, música, nós vamos ver mais para frente, né? Uma série de aspectos como este, exatamente para a gente compreender e se situar, certo? O mundo banto. Bom, o mundo banto é fascinante. Tá? Eu sempre cito aí a doutora Ieda Pessoa de Castro, é uma linguista, né? E ela era, eu sempre digo, a mulher era uma mulher fantástica, porque ela se graduou, né? Fez a graduação dela em línguas português e alemão. Ela fez o mestrado dela em línguas iorubá, ela foi para a Nigéria, estudou, né, todas essas influências aí do Ewe, do Fon, né, do próprio iorubá, e fez a sua dissertação de mestrado, né? E não contente, ela encontrava muitas palavras africanas que não eram do iorubá, mas que eram de outras culturas, né? Claro, da cultura Kikongo, Nidong, Kimbundo e outras, né? E essa mulher se provocou tanto com isso, ela se incomodou tanto com isso, que ela fez o objeto de doutoramento dela as línguas banto, né? E aí, claro, quando a gente fala do povo banto, a gente fala muito de Congo, Angola, Moçambique, mas ela vai até essas etnias, né, falantes desse tronco linguístico banto, vão até a África do Sul, né? Dessa África Central aqui, que vai do Congo até a África do Sul. E a Ieda Pessoa de Castro, ela vai para Angola e faz o seu doutoramento nas línguas banto, desse grande tronco linguístico chamado banto, que é um termo moderno, né? O banto é um termo de configuração dos estudos aí, que os intelectuais batizaram, né, pelas semelhanças e exatamente por fazer parte da mesma generalização cultural, vamos dizer assim. E aí, claro, é a terra de Aqualtune, né, que ela é uma princesa angolana que foi capturada e escravizada, que é avó do Zumbi dos Palmares, né? A terra da rainha Ginga também, né? Do rei do Congo, enfim. A África banto, ela é fantástica. E a Ieda Pessoa de Castro, ela faz uma afirmação que é contundente. Ela diz que as línguas banto modificaram o português falado no Brasil. E o que distanciou o português do Brasil do português falado em Portugal. Por quê? Porque muitas expressões, quando o povo banto chegou aqui, claro, com toda aquela dificuldade aí de ter que falar a língua portuguesa, né? Isso era imposto aos negros, né? Esquecer o seu passado, né? Ter que se adaptar ao português. E o negro banto percebeu que não existia uma série de termos no Brasil, por exemplo. E aí ela faz uma seguinte exemplificação que eu sempre gosto de utilizar. Até os negros bantos chegarem no Brasil,
a gente chamava o filho mais novo de Benjamim, como em Portugal. Mas essa designação não tinha para a filha mais nova, por exemplo. E a língua banto, quimbundo, chama os filhos mais moços, ou o filho e a filha mais moça, de caçula. E essa palavra ela é uma palavra incorporada, é uma palavra adicionada ao português do Brasil, certo? E essas mesmas amas de leite que cuidavam desses caçulas acabavam dando dengo, né? Deixando eles mimado, né? O caçula, dengoso e mimado são todas palavras de origem banto, certo? E esse legado, por exemplo, dessa articulação da língua, o legado foi deixado exatamente por essas amas de leite que muitas vezes deixavam de amamentar os seus filhos para dar de leite, né? E cuidar dos filhos de seu senhor, certo? Ela faz uma outra brincadeira, por exemplo, quando se vai à praia, a gente está falando todas as palavras banto, por exemplo, bunda é uma palavra banto, tanga, sunga, canga, são todas palavras de origem banto. Aí entra marimbondo, moringa, né? Essas palavras todas de origem do tronco linguístico banto. Samba, esse ritmo que a gente conhece no Brasil, né? Que na verdade é o ritmo que exemplifica o Brasil, né? Que é o símbolo do Brasil. Samba é uma palavra de origem quibundo que significa rezar, como se rezar com o corpo, né? Porque a gente sabe que na cultura africana existe a percussão, né? O tambor, e essa percussão ela mexe com todo o corpo, né? Então o semba, né? A palavra original é rezar. Então a Ieda Pessoa Vargas nos dá essa contribuição fantástica das línguas banto, né? E o quanto elas vão influenciar o português falado no Brasil.